Boa noite, cinquentões! Vamos tentar simplificar um pouquinho para que se entenda bem o que é o mercado financeiro. Tenho visto muita gente preocupada com a segurança do seu dinheiro nas corretoras de investimentos. Eles têm aí ouvido muita coisa, as redes sociais falam de tudo e a pessoa às vezes fica preocupada. Se aquele meu dinheirinho que eu joguei lá para aquela corretora, para a Clear, para a Isinvest, para Toro, para Rico, para XP, esse dinheiro pode sumir? Aquelas ações que eu comprei, aqueles fundos que eu comprei, ETFs, BDRs, eles podem simplesmente desaparecer se essas corretoras falirem? Então vamos tentar entender o conceito, qual que é a segurança por trás do nosso mercado financeiro e vocês vão perceber que é muito seguro, é um mercado muito bem formado para nos trazer essa segurança que a gente precisa. O mercado financeiro, então, é aquele ambiente de compra e venda dos valores imobiliários, ações, fundos, as opções, os títulos, câmbio de moedas estrangeiras, que mais? Commodities, as commodities, então commodities agrícolas, petróleo, então tudo isso está sendo negociado nesse ambiente que é chamado de mercado financeiro. E essas negociações envolvem diversas instituições que facilitam o encontro entre os agentes, entre quem está vendendo e quem está comprando, quem está precisando se capitalizar para pegar o dinheiro para fazer os seus investimentos, para fazer os seus negócios, e quem está buscando aplicar esse dinheiro em troca de juros, em troca de lucro. Então, esse investidor é a ponta, somos nós, quem está à procura de alguma coisa que vai te dar uma rentabilidade em determinado tempo, seguindo o quê? Regras e normas determinadas pelos órgãos reguladores. Vamos entender então? Sistema Financeiro Nacional é o grande arcabouço que ele tem lá. Conselho Monetário Nacional que é responsável pela criação das diretrizes, das normas, das regras para o bom funcionamento do setor financeiro. Nós temos o Banco Central, que supervisiona os mercados monetário, de crédito e cambial. E temos a famosa CVM, que a gente fala muito no meio de finanças, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que supervisiona, que orienta e que fiscaliza o mercado de capitais, que é o mercado de ações, de fundos que a gente vem falando há tanto tempo. Então, para entender um pouco o Sistema Financeiro Nacional, nós temos que ver que existem três grandes grupos ali. Os órgãos normativos, que são aqueles que determinam as normas, as regras, os regulamentos, as políticas para o bom funcionamento do sistema. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, entre outros. Temos as entidades, segundo grupo, as entidades supervisoras, quem fiscaliza, quem supervisiona. Então, por exemplo, Banco Central, o Bacen, que mais? A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que especificamente da nossa área, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, para quem é da área de seguros, a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, etc. E temos as entidades operadoras, quem realmente opera, quem presta serviço àquele consumidor final, àquele investidor, que são os intermediários financeiros, bancos e corretoras de valor, corretoras de investimento, é a própria B3, também é considerada uma entidade operadora. Aqui vocês podem ver a composição e os segmentos do nosso Sistema Financeiro Nacional, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesta pequena parte aqui, que tem o Conselho Monetário Nacional, criando normas, regras e diretrizes, a CVM supervisionando, criando normativas internas, facilitando o mercado e fiscalizando o mercado, e aí nós temos as duas bolsas, que é a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que estão unificadas no Brasil, dentro da B3, e sendo negociadas as ações das empresas ali dentro, através de um intermediário, que é a corretora de investimento. Falei um pouquinho sobre duas bolsas, só para vocês entenderem. Existe uma Bolsa de Valores, que é aquela que negocia os pedacinhos da empresa, as ações. Então são empresas que são sociedades anônimas, que eram empresas de capital fechado, se transformaram em sociedades anônimas, abriram seu capital na Bolsa de Valores através de uma IPO, que é uma oferta pública inicial, e lá todo mundo tem acesso a comprar parte dessa empresa. Isso é negociado na Bolsa de Valores. E nós temos também, por exemplo, empresas de capital fechado, que são sociedade limitada, mas que fazem negociação de contratos futuros, contratação de commodities, é a Bolsa de Mercadoria e Futuro que negocia essas commodities através
de derivativos e ativos financeiros derivativos agrícolas, ativos financeiros agrícolas, são contratos que a gente vai se aprofundar em outros vídeos, não é esse momento. No Brasil, a B3 incorporou essas duas e vem, apesar de trabalhar ainda de maneira independente, ela acumulou essas duas bolsas, tá? Então, até 2008, havia no Brasil a Bovespa, que era a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que negociava as ações. E tinha a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que negociava justamente esses contratos futuros, o chamado mercado futuro. As duas se fundiram, formando a BMF Bovespa. Em 2017, a BMF Bovespa se juntou à CETIP, que era a Central de Custódia e Liquidação de Títulos, dando origem à B3, que B3 é uma referência aí para três palavras, que é Brasil, Bolsa e Balcão. Então a B3 hoje está ligada a todas as bolsas brasileiras. Então ela, apesar de ser uma única bolsa hoje, ela continua atuando nesses três segmentos de maneira diversa. O principal ramo do sistema financeiro nacional, ele lida com 4 mercados. Mercado monetário, então ele garante a liquidez da economia, ele irriga ou enxuga a circulação de moeda no país. Nós temos o segundo mercado, que é o de crédito, ele fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e também para o capital de giro das empresas. Terceiro mercado, que é o mercado de capitais, esse que é o mercado que a gente está se aprofundando, que é um mercado que permite às empresas captar recursos de terceiros para viabilizar os seus negócios através aí de valores imobiliários. E o quarto mercado, que é o mercado de câmbio, que é o mercado de compra e venda de moedas estrangeiras. O Conselho Monetário Nacional, ele é formado pelo ministro da Economia, pelo secretário especial da Fazenda e pelo presidente do Banco Central. Eles cuidam da política de moeda, de crédito do país, a fim de garantir aí uma estabilidade e um desenvolvimento econômico e social. É o órgão normativo máximo, tá lá em cima, então são eles que criam as normativas, as diretrizes para o funcionamento desses 4 mercados. Simplificando, eles determinam as políticas do câmbio, as políticas do crédito, o orçamento e as políticas aí envolvidas com a dívida pública interna e externa, e também regulamentam o funcionamento das instituições financeiras. A CVM, que é aquele órgão com quem a gente lida mais, é a Comissão de Valores Imobiliários, é o órgão regulador dos investimentos. Ela é criada lá em 1976 para quê? Fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no país. É uma autarquia, mas tem o poder de disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado, como as companhias abertas, os intermediários financeiros e nós, investidores. Vou colocar para vocês aqui as principais funções da CVM, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Temos o Bacen, que é o Banco Central, que é a principal autoridade monetária do país e tem por missão garantir a estabilidade econômica do país. Aqui então as principais funções do Banco Central. Vamos falar um pouquinho então sobre a B3. B3, que quer dizer Brasil Bolsa Balcão, é a Bolsa de Valores do Brasil e também de mercados e futuros. Criação e administração de sistemas de negociação, de compensação, de liquidação, depósito e registro de custódias para as principais classes de ativos. É muito importante aqui destacar o seguinte: quando você investe, vou pegar pelo menos lá, eu vou investir pelo Inter, eu vou investir pela Clear, pela Inzivest, pela Toro, enfim, qualquer uma delas, pela XP, pela Rico, fiz o meu investimento, as minhas ações, os meus ativos, eles ficam registrados lá dentro da B3. Então, se essa corretora vier a quebrar, se essa corretora vier a ter problema, eu não vou ter problema, porque está ligado diretamente ao meu CPF registrado lá dentro da B3. Então, não existe este risco da corretora. Ah, mas e o dinheiro que eu deixo livre ali na conta da corretora? Bom, este dinheiro, ele já tem uma fragilidade maior, mas nós temos que lembrar que nós estamos falando de grandes corretoras, de grandes instituições, muitas delas ligadas a grandes bancos, que têm aí uma solidez que me parece não muito instável. Mas, para que deixar dinheiro em corretora, né? Não se deixa dinheiro parado em corretora, o dinheiro tem que ficar trabalhando, ou então você passa para sua conta corrente do seu banco tradicional. Bom, a função então da B3 é criar o quê? Um espaço que seja seguro, que seja transparente para as negociações
dos ativos. E é isso que a gente vê, independente da corretora que você trabalha, todo mundo está negociando dentro da B3. Vamos fazer aqui um paralelo com as criptomoedas. Não sei quem aí entende um pouco de criptomoedas, mas se eu negocio dentro de uma corretora X, Y ou Z, eu só vou vender para quem quiser comprar dentro daquela corretora. Isso em cada uma. Então eu tenho uma diferença entre elas, às vezes até de valores, de cotações. Já na B3, independente da corretora com que eu esteja utilizando, todos estão negociando na mesma feira, no mesmo balcão ali, que é a Bolsa de Valores brasileira, a B3. Então é muito transparente, muito fácil de se ver. Então a conclusão é, os órgãos reguladores criam um sistema sólido, seguro e transparente para todo mundo. Então este medo com a corretora, ele está um pouco exagerado. Lembrando então, nós temos órgãos normativos, criam normas, regras, regulamentos. Nós temos órgãos supervisores, fiscalizam, supervisionam, orientam. E nós temos órgãos operadores, que operam as negociações para que nós, investidores, tenhamos acesso a quem está fazendo a negociação do ativo, aquela empresa lá na frente. Então, a CVM regulamenta a entrada da sociedade anônima, da empresa que quer abrir o seu capital, na B3. Então, eu tenho uma empresa, eu quero jogar minha empresa para a Bolsa de Valores, para negociações. Eu viro uma sociedade anônima seguindo as regras e as normas da B3, da CVM, é autorizado pela CVM, eu entro na B3 através de uma oferta inicial pública, que é a IPO. Na IPO eu começo a negociar. E quem que faz a intermediação da negociação? As corretoras de investimento. Eu, pessoa física, posso comprar direto lá na B3? Não, eu tenho que ter um intermediário regulamentado e autorizado, que são as corretoras de investimento. Na B3, então, compra-se direto da empresa nas IPOs e nos follow-ons, que são novos lançamentos de cotas ou de ações. E depois, entre terceiros no mercado secundário. Esse dinheiro não vai mais para a empresa, né? A empresa já vendeu, aí eu comprei, aí eu vendo para o outro vende para mim, a gente vai negociando ali. E nós temos a venda no mercado secundário, então eu vendo no mercado secundário, e muitas vezes a gente vê os processos de recompra de ações, que são aquelas empresas que resolvem comprar um pouco dos seus ativos que estão disponíveis no mercado secundário, feito diretamente também na B3. Espero que não tenha sido muito confuso, mas que tenha dado para entender a segurança e a transparência que o nosso mercado financeiro dá para que tenhamos bons investimentos. Um grande abraço e até a próxima!